Amós 3, Amós, capítulo 3, versículo de número 7. NVT, viu, Maria? Você vai ler junto comigo o texto que embasa a mensagem dessa noite. E a palavra de Deus, ela tem uma coisa que é uma característica muito importante dela. Ela vale para todos os tempos. Claro que certos contextos não têm que ser atualizados. Algumas coisas que Deus fez com Israel não são para nós hoje. Mas esse texto do profeta Amós, sim, ele é para nós hoje, e nós temos experiências locais aqui de que isso aqui é verdade. Que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E Paulo fala assim: eu quero que todos vós profetizeis. Quando um pai vira para um filho e diz assim: filho, ou filha, no caso de vocês, filha, o seu futuro é um futuro abençoado. Quando nós fizemos isso aqui agora com essas crianças, nós estamos profetizando, usando a boca, profetizar, proferir é soltar palavras. Nós estamos proferindo um futuro. É por isso que é tão importante nós usarmos a nossa boca para abençoar e nunca amaldiçoar. Paulo fala que nós devemos fazer uso das nossas palavras apenas para aquilo que é edificante, aquilo que fortalece, aquilo que encoraja. Eu quero convocar você nessa semana, não estou nem pregando ainda, para um desafio. Use a sua boca só para abençoar. Você quer ver? Vamos começar? Bárbara, fala para o Igor aí, você, essa semana, você vai me tratar muito bem, Igor. Olha que benção. Jean, fala com a Angélica. Angélica, essa semana você vai fazer um negócio bem gostoso lá em casa para a gente comer. Certo? Agora, sem brincadeira, você está perto de alguém que você tem um pouquinho de liberdade? Por exemplo assim, Hanna, fala com o Jorginho. Se Jorginho, essa semana, você vai preparar uma sobremesa e vai mandar para mim, né? Não, não é isso não, gente, estou brincando, não é isso não. O que você vai dizer para alguém que está perto de você agora aí? Hein, Ricardo? Você vai dizer para a Jéssica agora aí? Vamos ver, faz uma experiência. Vai. Meu benzão, hein? O quê? Tá tudo bem, meu bem. Meu bem, eu estou bem, tá tudo bem. Vamos ao texto bíblico. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Só as mulheres. Os homens, certamente não fará. Todos juntos pela última vez. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Levante sua mão direita aos céus comigo e ora assim: Senhor Deus, esta é a tua palavra. Foi o Senhor que disse: não farei nada sem antes avisar o meu servo. Avisa-me, Senhor. Fala com Deus, avisa-me, Senhor. Mostra-me, revela-me, dá-me visão ampliada da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Agora eu quero pedir, que nós possamos ter uns 30 ou 40 minutos ainda finais aqui do culto, com a palavra do Senhor, que nós evitemos movimentações.
Quem estiver tomando a sua água, volte ao seu lugar o mais rápido possível. Eu peço que a equipe de apoio evite também muitas movimentações aqui pela frente, né, fazendo apenas o seu trabalho naquilo que for necessário. Eu quero fazer algumas considerações com vocês aqui nessa noite. E nós estamos recebendo aqui nessa noite pessoas que estão visitando a igreja a primeira vez, alguns estão aqui pela primeira vez. E é bom que você saiba, mais ou menos assim, né? Mais ou menos, um processo que nós utilizamos na nossa comunidade há mais de 22 anos, quase 23 anos. É um processo que nos acompanha, dificilmente ele vai deixar de nos acompanhar, até porque eu tenho ensinamentos de homens do passado, homens dos séculos anteriores, que faziam a mesma coisa e foram muito bem sucedidos, como por exemplo Charles Spurgeon, ou outros mais que eu poderia mencionar aqui agora, John Wesley e por aí vai. Esses homens faziam o seguinte: eles pastoreavam igrejas, e as igrejas que eles pastoreavam, eles costumavam pregar sobre o mesmo tema o ano inteiro. Houve um caso que Charles Spurgeon pregou durante 2 ou 3 anos, sobre um único tema, a carta de Paulo aos Romanos. Na verdade, sobre um único livro, né? O tema lá é muito amplo. Em nossa igreja, você que está visitando aqui, nós temos uma prática. Todos os anos, nós temos um tema. Geralmente é gerado, e é mesmo gerado pelo Espírito de Deus, no meu coração, como pastor que preside a igreja, que lidera a igreja. E esse ano, nós recebemos uma palavra, que ele seria na nossa vida um ano de aprofundamento. Temos práticos, para quem está visitando aqui agora, um ano de aprofundamento. Por que aprofundamento? Primeiro, porque o ser humano tem uma tendência terrível, natural, mas é terrível, de não ser profundo nas questões que ele não entende bem. E uma delas, que o ser humano naturalmente não entende, é a questão espiritual. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com o transcendente, com aquilo que não é visto, com aquilo que não é palpável. Então, em nossa comunidade esse ano, nós estamos vivendo um ano de aprofundamento, onde a membresia e as pessoas que vêm aqui têm sido desafiadas, em certos momentos confrontadas, nas células, nas nossas células, que são os pequenos grupos, 48 pequenos grupos que se reúnem toda quarta-feira. Até o final do ano serão 60 ou mais, se Deus quiser, e com a nossa atuação também, como membros do corpo de Cristo. Então, nas células, os temas são revistos lá na célula. O assunto é redebatido, ele é ampliado lá na célula, ou a gente pega um ponto específico e a gente amplia aquele assunto lá na célula, de tal maneira que as pessoas, então, se alimentam uma vez mais daquilo que foi dado aqui no culto de domingo à noite. Então, esse ano de aprofundamento. E alguns meses atrás, nós começamos a falar sobre a necessidade, preste atenção nisso, ó, porque isso é necessário aqui hoje também, a necessidade de nós permitirmos que fortalezas do pensamento sejam quebradas na nossa mente. Por que fortalezas? Porque cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós tem uma criação, cada um de nós recebeu um conjunto de valores, cada um de nós acredita em algumas coisas que, infelizmente, a maioria de nós acredita em coisas que não são verdadeiras, até mesmo filosofias falsas de vida, filosofias falsas, enganosas, não porque a pessoa quer, mas é porque ela foi criada numa filosofia falsa. Um exemplo rápido aqui é a filosofia, por exemplo, nunca confie em ninguém. Isso é uma filosofia falsa. Não é isso que a Bíblia diz sobre confiança. Não é isso. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, o homem que confia em si mesmo. Eu confio na minha esposa, eu confio nos meus filhos, eu confio na minha igreja, eu confio na minha liderança, confio totalmente. Confio neles totalmente. Eu não coloco minha expectativa total neles, em nenhum deles, porque eles podem falhar, e esse é o erro. Nós vivemos desconfiando das pessoas, pensando que elas nunca podem falhar. Então eu confio, mas se houver uma falha, eu perdoo. Então nós precisamos quebrar fortalezas que nos endurecem, que nos impedem de conhecer a Deus.
Gente, muitos pensamentos que nós carregamos atrapalham o nosso entendimento do que é Deus, do transcendente, daquilo que é invisível. Então, em nossa igreja esse ano, nós estamos batendo forte nisso. Quebra de fortaleza, mudança de pensamento. Temos que sair da meninice espiritual, temos que deixar de ser pessoas rasas, espiritualmente falando, pessoas rasas, pessoas que não têm profundidade com Deus, que não fazem uma boa leitura de si mesmos. Certamente, talvez, alguns anos atrás, não sei quantos anos, mas não são poucos, eu acho. Talvez eu nem lembrasse que eu ofendi o Davi. Mas depois que terminou o culto, eu cheguei em casa e falei, meu Deus, o que eu fiz? Desci do púlpito assim, na correria, expus o Davi, que teve uma dificuldade técnica ali. Meu Deus, eu tenho que pedir perdão, já mandei no mesmo dia para ele, Davi, me perdoa, foi mal, e agora domingo que vem eu falo lá na igreja. Isso é enxergar a si mesmo, entende? Enxergar você. Se você passar a se enxergar um pouco mais, você vai parar de ofender as pessoas. Ou quando ofender, você vai pedir perdão a elas. Mas para isso você tem que quebrar a fortaleza. Não, o jeito que eu pedi era aquele, então ele tinha que fazer do jeito que eu pedi. Que é isso? Que é isso? Isso é arrogância, isso é orgulho. Muitos conflitos de marido e mulher aqui podem ser resolvidos quebrando essa fortaleza. Espera aí, minha mulher está me falando um negócio, está certo. Ela está me mostrando isso tem 10 anos. Tem 15 anos que ela está falando isso comigo. Será possível que esse negócio não está errado mesmo, não? Fazer uma leitura própria. Fazer uma autoleitura. Nós precisamos fazer isso, gente. Mas uma pessoa rasa não faz isso. Uma pessoa rasa fica julgando os outros. Entra num ambiente igual esse aqui, fica julgando as pessoas pela aparência. E não vou com a cara de fulano. Nunca conversou com a pessoa. Nunca teve um contato com ela. Não vou com a cara de fulano. Que isso, gente? Como é que eu não vou com a cara da pessoa? Que isso? Onde nós vamos parar com isso? Então, queridos, nós temos se desafiados aqui nessa igreja a mudar isso, parar de julgar as pessoas. Nós não temos o direito de julgar ninguém, gente. É proibido julgar. Mas a pessoa rasa, ela vive julgando os outros. E ela esquece que ela é pior do que aquele que está sendo julgado. Porque quando você é capaz de apontar o dedo para outro e condená-lo, você está agindo de forma pior. Você está sendo juiz do seu irmão, e Jesus falou assim, você não pode ser juiz do seu irmão. Você não pode ser juiz de ninguém. Então, queridos, quando a fortaleza é quebrada, a gente consegue enxergar essas coisas. O relacionamento muda. Vem uma paz para dentro da casa da gente, da vida da gente. Porque a gente se enxerga o pecador que a gente é. E aí nós entramos numa fase aqui de falar da ampliação da visão. E aí eu cheguei nesse texto com você, que Deus não fará nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Aqui, nesse contexto, é o profeta Amós, é o profeta Ezequiel, é o profeta Jonas, é o profeta Isaías. São os profetas de Deus, neste contexto. Mas esse princípio aqui vale para hoje. Eu te falo isso sem medo de errar. Por quê? 1000 experiências de ter profetizado coisas. Profetizado. Eu vou te dar um exemplo básico, visível. Você está sentado em um ambiente que foi profetizado. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Quem estava lá em 2013, quando o pastor dessa igreja profetizou que o Senhor ia dar esse lugar aqui para nós, levante sua mão. Pode levantar bem alto. Balança assim para o povo poder movimentar. Olha lá, tanto de mão levantada. O Senhor falou comigo assim, eu vou dar o lugar. E deu. O Senhor deu isso aqui para nós. Como assim? Compramos. E deu o recurso. E deu a obra. E a minha filha, eu entreguei uma profecia para ela. Ela está me assistindo agora, está gravidona lá em casa, né? Espero que esteja me assistindo, em nome de Jesus. Amém? Senão vai chegar lá em casa e aquele arroz de fraldinha, não, com fraldinha. O arroz com fraldinha eu não vou levar para você se você não estiver me assistindo, tá? Eu falei com ela, minha filha, você vai casar no Templo Novo. Isso aqui começou em janeiro de 2014. Pai, ela até me chama assim, pai, aquilo lá vai ficar pronto em agosto, pai. Marca a data, não deixa o varão fugir não, marca a data. 2 de agosto.
Quem estava aqui no culto que ela casou, 2 de agosto, levanta sua mão e faz assim, ó, porque tem muita gente que não sabe, ó. Porque eu disse para ela, vai acontecer, e Deus nos deu essa obra em 8 meses, 8 meses, e não faltou um centavo, R$1.300.000 na época, do ano de 2014, e o Senhor falou assim, eu vou dar todo o recurso, e o povo levava porco, o povo levava cimento, Deus levantou um homem, já falecido, que Deus o tenha, Clinton Gama, um advogado conhecido na cidade, até uma figura bem diferenciada na cidade. Aquele homem entregou lá naquela obra mais de 500 sacos de cimento que ele coletava na rua. Porque quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. E ele não era membro da igreja não, tá? Mas ele era tão grato a Deus pela conversão do filho dele, que ele saiu pedindo cimento às pessoas, mais de 500 sacos. Me lembro que na época o irmão D'Angelo, membro aqui dessa igreja, deu toda a areia gasta naquele lugar, na Olegário Maciel, onde hoje é a Endfit, ali naquele lugar, nós ficamos muitos anos naquele lugar, né? Nós construímos aquilo ali, o Ideobrando não tinha aquilo ali, era um lote, nós construímos aquilo ali, né? E eu louvo a Deus porque o Senhor nos deu aquele lugar. Olha, o Senhor continua falando com seus servos, o Senhor quer falar com você sobre o seu futuro, o Senhor quer falar com você sobre o próximo passo. Agora, tem algumas questões que nós precisamos tratar. Deus deseja dar visão aos homens. Repita comigo essa frase. Deus deseja me dar visão. Não é enxergar, é ver. Enxergar, todo mundo aqui está praticamente enxergando, exceto quem tem algum probleminha de visão, alguma coisa, está enxergando mal, um pouco embaçado, a gente tem isso. Mas ver, do ponto de vista bíblico, é espiritual. Então Deus deseja, gente, para e pensa, o soberano, deixa na tela aí, tá filha? Amós 3,7, o soberano, quem que é soberano? É o que comanda tudo. O soberano quer fazer você profetizar. Mas não é qualquer profecia e de qualquer jeito, não é ficar abrindo a boca e falando palavras positivas, achando que aquilo, não, palavras positivas vão acontecer, não, o Senhor quer dar a revelação do seu plano, aquilo que Ele planejou, não simplesmente aquilo que você quer, então eu vou começar a levantar e falar, eu vou comprar um carro semana que vem, pelo amor de Deus, não vai fazer financiamento. Calma aí, espera aí. Não existe isso, gente. Houve um tempo que as pessoas eram irresponsáveis a esse ponto. Não, Deus está falando e eu sou filho do rei. Eu tenho que fazer isso. E as pessoas fizeram dívidas. Tem nada disso, pessoal. Nós temos que ter responsabilidade espiritual. Deus falou com Abraão, Abraão, sai da tua tenda, eu vou te mostrar um negócio. Sai da tenda, vai para fora. Olha as estrelas. Aí Deus fala com Abraão assim, a tua descendência será como as estrelas, incontável. E Abraão hoje, ele deve estar lá no céu, ainda não tem conexão aqui com a terra para saber disso, mas são bilhões de pessoas geradas a partir de Abraão. Moisés teve visão celestial, Moisés teve a visão do povo saindo do Egito, Isaías teve a visão do Senhor e a visão do evangelismo mundial. Outros homens de Deus, Pedro teve visões tremendas, Paulo. E você? Deus tem te dado visão? Visão dele, dos planos dele, dos projetos dele, visão, não é enxergar coisa não. É visão espiritual. Então, Deus deseja. E tem um detalhe. A história, tudo que nós passamos desse ponto para trás agora é história. A história, ela foi alterada por visões, ora dada por Deus, ora visões malignas. Meu Deus do céu, Hitler alterou o mundo substancialmente com uma visão maligna. Aquela visão não procede de Deus. Na soberania de Deus, eu vou falar algo aqui, por favor, vai orar, vai ler a Bíblia, mas na soberania de Deus, sim, Deus usou todas as coisas, inclusive as horríveis.
as horríveis, para fazer a sua vontade. Vai ler a Bíblia, vai amadurecer, para você entender isso, porque as pessoas não entendem que uma coisa que é ruim, muitas vezes também tem ali uma permissão de Deus e uma ação de Deus, utilizando aquilo de alguma forma, mas o ponto central não é esse. A história, ela é constituída de fatos que foram acontecidos em função de visão de coisas que foram dadas. Homens e mulheres tiveram visão sobre mudanças substanciais do comportamento humano, e tomaram caminhos que geraram a construção de grandes movimentos de avivamento, movimentos econômicos. A humanidade, ela experimenta o resultado de uma visão. Simplificando e apenas valorizando isso aqui, você está dentro do resultado de uma visão. Eu vi isso aqui. Aliás, fui eu que projetei isso aqui. Enquanto engenheiro, peguei na época os instrumentos que eu tinha ainda podia exercer. O Nilson me ajudou. Eu projetei todas essas instalações que você tem aqui, o departamento infantil, visualizei tudo. Isso aqui fora foi projetado por mim. O dia que eu tive a visão disso aqui fora, eu mandei o desenho para a igreja ver. Sabe onde é que eu fiz o desenho? Num aplicativo que nunca pode alguém desenhar daquele jeito. Eu fiz no PowerPoint. Um negócio que o pessoal nem está usando mais, e aquilo foi projetado no PowerPoint, mas na minha mente, aquilo que está pronto ali, que sexta-feira foi lindo, a confraternização que teve, hoje teve confraternização ali, as famílias brincando, jogando bola, eu vi aquilo ali cheio de criança brincando, eu vi. Nós estamos num tempo em que Deus quer continuar falando conosco. Vou te dar uma palavra, Deus quer te revelar coisas da sua vida. E quer saber? Às vezes Ele pode até usar uma pessoa, mas eu prefiro ouvir direto de Deus. Ontem mesmo eu estava lá em Vila Nova, né, meu bem? Pastor Felipe veio até nós na hora do louvor, né, Michele? Que louvor, Michele? Coisa tremenda, os meninos ministraram maravilhosamente lá, pastora Michele. Meu Deus do céu, aquele homem pôs a mão na minha cabeça. E ele orou por mim. Falar nisso, a conferência profética está vindo aí, né? Mover das águas. E o Filipão está vindo de volta aí. Serão 6 dias, hein? Vai começar na quarta e terminar na segunda. Uhul! O que é isso? Loucura? Não, visão. Já está tudo certo, os preletores, tudo certo, tudo acertado, né? Põe na tela aí, pode colocar a artezinha aí, que foi projetada por mim, diga de passagem. Esse é um outro problema aqui da igreja. Deixa isso quieto. Eu continuo projetando minhas artes, né? Até que Deus leva, né, Mateus? Eu e você, né? Misericórdia. Então vamos lá. Você está sentado numa cadeira aí? Isso é visão. Tudo nasce da visão. Tudo nasce de uma visão. A profissão que você tem hoje, algum dia eu vou ser dentista. Bateu alguma coisa dentro de você e você foi. Eu vou ser mãe. Eu vou ser pai. Eu vou ser pastor. A minha visão de ser pastor nasceu quando eu tinha 17 anos. 18, chegou na igreja metodista um pastor chamado José Pontes Sobrinho, a quem eu devo boa parte do meu discipulado, sou grato ao Zé Pontes, pastor Zé Pontes, e ele falou comigo assim: você não vai ficar muito tempo na engenharia. Eu acabei teimando com isso, mas ele falou: você tem um chamado, o Senhor me deu a visão do que ia acontecer. Queridos, Deus deseja nos falar. Deus deseja falar conosco. Vou falar de novo, assim, bem, Deus quer falar com a gente, pessoal. Gente, falar audivelmente. Pastor, eu não consigo isso. Claro que não consegue. Porque a gente precisa buscar. Nós temos que gastar tempo com essa busca. Isso não é uma coisa que vem assim do nada. Eu até escrevi isso aqui, ó. Sem visão de Deus, os planos de Deus não se realizam. Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18 diz assim, ó, olha o que está escrito aí, olha só. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Agora, se for na NVI, vale a pena até mudar aí, ou melhor, na ACF,
Coloca na ACF. Coloca na ACF. Olha só como é que está escrito, ó. Não havendo o quê? Não havendo o quê, gente? Profecia. O que o Senhor falou lá em Amós? Deus não fará nada antes sem revelar a quem? Aos seus profetas. Quantos profetas tem aqui nessa noite? O amém, está vendo como é que o amém não é um amém assim que bate com força? Sabe por quê? Porque você tem receio de pensar que você pode profetizar. Mas sabe por que tem receio de profetizar? Por falta de intimidade, por falta de comunhão, por falta de profundidade. Eu não tenho receio nenhum. Quantos casamentos eu profetizei? Profetizei casamentos de muitos irmãos, sem medo de errar, estão casados até hoje. O Senhor mostrava claramente assim, ó, quando eles procuravam a gente, o Senhor falava, pode seguir com esse plano, porque esse plano é de Deus, as portas vão abrir. Ah, porque você é pastor, isso é tolice. A Bíblia não tem essa especificação. A Bíblia tem uma especificação. Só eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Aí tem a especificação, ó. Mas vocês vão me buscar, e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem, de que maneira? De todo o vosso coração. Você quer profetizar? Você quer profetizar como o Senhor manda, como Paulo falou que nós deveríamos profetizar? Então vai buscar, meu irmão. Sabe por quê? Porque profetizar não é só apontar o futuro, profetizar também é apontar as coisas reais, é apontar, ó, isso está errado o que você está fazendo, isso não está correto, esse caminho que você está tomando não está correto. Sabe por que muitas vezes as pessoas não te ouvem? Porque você não está indo para elas com a palavra de Deus, você está indo com a sua opinião. Você está indo para elas com a sua opinião. Se você vai com a sua opinião, elas podem contestar, mas se você vai em nome do Senhor, e se você abre a sua boca profeticamente, se o marido abre a sua boca profeticamente sobre a sua esposa, dizendo algo para ela que vem de Deus, porque ele recebeu de Deus lá no quarto de oração, uma revelação para a sua família, só se ela for uma louca para poder contestar, ou o contrário. Quando nós temos a intimidade com Deus, nós somos capacitados para profetizar o que vem de Deus, profetizar o que vem de Deus. Não é para profetizar o que vem do meu entendimento, é o que vem de Deus. Mas a palavra de Deus fala claramente que sem visão, como o texto está dizendo aqui, em Provérbios 29, 18, sem visão, os planos de Deus não podem se realizar. Agora eu acho isso aqui lindo, estava refletindo hoje à tarde, eu acho isso simplesmente maravilhoso. Prepara aí, receba isso no fundo do seu coração. Mas para te falar, eu prefiro começar lendo o texto bíblico. 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios 5, pode ir para a NVT de novo, tá, querida? 5, 7. Vai para a NVT de novo. Vamos lá. 5, 7. NVT. Vamos de novo. Vamos lá. Olha o que está escrito. O que está escrito? Não. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. De novo. Vamos de novo. Vamos falar a verdade? A realidade à nossa volta está de que jeito? Ó, pastor, dentro da minha casa, realmente, dentro da minha casa eu posso afirmar, a nossa realidade é uma realidade de fé. Mas sai da porta de casa para fora. Às vezes o problema está dentro de casa também. Está faltando fé dentro de casa. Às vezes você convive com pessoas que não têm fé. Mas olha só, a palavra de Deus não está nem aí para o seu lugar que você mora. A palavra de Deus não está nem aí para o lugar que você trabalha. A palavra de Deus não está nem aí para esse mundo virado que nós estamos vivendo nele. A palavra de Deus diz assim: nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Eu vivo pelo que eu creio, eu não vivo pelo que eu vejo. Humanamente falando, essa visão aqui, ó, é ver, olhos, é enxergar aqui, ó, é enxergar. Eu não vivo pelo que eu enxergo, eu vivo pelo que eu creio.
Eu vivo pelo que eu creio. Nós precisamos declarar isso, gente. Nós precisamos viver pelo que nós cremos. Sabe por quê? A realidade à nossa volta tem que mudar quando nós cremos. Vou dar um testemunho aqui. A irmã Bel está lá com Faria internado. Irmão Faria, algum pouco você aqui conhece. Ela me mandou uma mensagem, muito aflita. Eu orei com ela, abençoei a vida dela, mandei para a família toda. Mas eu disse para ela assim: irmã Bel, Faria está internado aí e eles não estão conseguindo debelar essa infecção. Pode ser que seu marido morra. Mas eu vou te afirmar uma coisa, irmã Bel. O Espírito Santo está falando com Faria. Será que a irmã pode enxergar isso junto comigo? Felizmente, a notícia que chegou agora há pouco ali através da Fabiana é que o Faria teve uma melhora muito significativa. Que a igreja está orando. Mas deixa eu te falar. Se você for se guiar pelo que você está vendo, enxergando, você vai entrar em parafuso, você vai entrar em confusão, você vai entrar em guerra, vai entrar em conflito com Deus, você vai entrar em conflito com Deus. Você não vai aceitar o que Deus está fazendo, porque você não entende o que Ele está fazendo. Não entende por quê? Porque não busca. Não entende porque não busca. Ele quer te explicar. Ele quer te explicar. O Senhor quer te explicar por que as coisas estão acontecendo. Tem coisa que Ele não vai te explicar. Tem coisa que Ele não vai. Mas se Ele tiver com intimidade com você, o que Ele não te explicar, Ele vai te consolar. E Ele vai fazer você dizer assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja Deus. Nós precisamos viver nesse tipo de dimensão, porque essa fé comum que está aí, ela não altera o lugar que nós estamos, ela não muda o pensamento das pessoas, ela não afeta as pessoas que estão à sua volta. Se você é crente e para numa roda, e a conversa é que o mundo está mal, porque o mundo não sei o quê, porque o governo, porque lá, e você está assim, é meu. Que tipo de fé é essa? Nessas conversas, meus irmãos, eu paro um pouquinho, espero a minha oportunidade de falar assim, mas, entretanto, todavia, o Senhor quer nos capacitar. Então, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E sabe, 1 Coríntios, no capítulo de número 2 e versículo 9, olha o que eu creio. O que está escrito. E o que está escrito? Diz assim, leia comigo. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente humana nenhuma imaginou o que Deus tem preparado ou preparou para aqueles que Quem é que ama a Deus? Quem é que ama a Deus? A pessoa que ama a Deus, ela obedece aos seus mandamentos e ela vai para a intimidade com Ele. Amar a Deus é ter intimidade com Ele, não é ficar buscando as mãos de Deus. Essa tendência de ficar pedindo coisas, isso é coisa infantil, pedindo coisas, isso é infantilidade. Infantilidade. Como assim, pastor? Eu estou falando só ficar pedindo isso. Que tipo de comunhão com Deus com essa que eu ajoelho para orar e a única coisa que eu fico apresentando é resolve meus problemas, Senhor. Resolve meus problemas, que o Senhor não está resolvendo meus problemas, o Senhor não está fazendo o que eu quero, o Senhor não está fazendo do jeito que eu quero. Que tipo de comunhão com Deus é essa, gente? O soberano, o texto que nós lemos no início, fala de soberania. Soberano, gente, é aquele que faz o que quer. E o detalhe, Deus não faz o que quer como os soberanos da terra, que são maus. Tudo que Deus faz é por amor à nossa vida. Deixa eu te falar, tirando as consequências do pecado, tudo aquilo que Ele não te der, Ele está sendo bom para você. As consequências do pecado, é claro que não vai poupar. Gastou mais do que arrecada, vai quebrar. Não cuidou da esposa, o casamento vai para o espaço. Não educou os filhos, vai passar vergonha. Isso é um mandamento, gente.
Mas se eu mantenho comunhão com Deus, na intimidade com Ele, na intimidade de verdade, sem superficialidade, Ele vai revelar a mim a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, né? Agora, tem uma coisa linda que eu quero ler com você. Vai lá, Maria. 2 Coríntios capítulo 12. Meu Deus, vocês estão sendo alimentados aí, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso, viu? Como eu tenho amado essa palavra. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Isso aqui, agora eu quero te falar, antes de começar a ler, eu quero te fazer uma afirmativa. A pessoa que busca, a pessoa que quebra as fortalezas desse raciocínio humano aí, miserável que nós temos, essa miséria de ficar pensando miseravelmente, a pessoa que se expõe a uma quebra das fortalezas, preste atenção, viverá numa outra dimensão. Tem um corpo físico, está presente aqui, tem dores físicas, tem dificuldades naturais, mas vive numa outra dimensão. Vivendo literalmente aquela palavra que o Senhor Jesus falou o seguinte, Ele disse assim: nós não somos deste mundo. Eu estou olhando agora para um monte de extraterrestres. Fala com o seu irmão, você parece um ET. Tem uns que até parecem com um ET mesmo, né? Vou repetir. A pessoa que se propõe a aceitar o desafio de um aprofundamento, o desafio de uma busca intensa, de verdade, ela vai viver numa outra dimensão. Olha a experiência de Paulo. 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que, olha só, falando dele mesmo, há 14 anos, falando dele mesmo, tá? Foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus sabe. Que lindo isso. Próximo. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Está vindo na minha memória que antes de continuar a leitura um sonho, que de tempos em tempos eu tenho esse sonho. Não é recente que eu tive, mas de tempos em tempos eu tenho. Eu sonho assim, que eu estou voando, mas voando voos assim, voos rasantes e voos, eu subo assim, desço, e eu passo assim em cima dos lugares assim, ó. Esses sonhos costumam vir às vezes na minha mente nos momentos mais desafiadores da minha vida, e eu acordo com aquela sensação assim: o Senhor me faz repousar em lugares celestiais. E aí está chovendo canivete aberto, e as pessoas, às vezes até alguém fala comigo, da família, fala assim: eu não entendo o goma, meu apelido doméstico é goma, eu não entendo goma. Nem eu entendo o goma. Mas o goma vive pela fé. Eu quero viver pela fé. Por que eu tenho que viver pelas circunstâncias? Eu não tenho que viver pelas circunstâncias. Isso não quer dizer que eu sou um alienado, que eu não sei que está havendo sofrimento. Isso às vezes é mal compreendido. Parece que não sofre. Gente, se a Bíblia me diz que o meu Deus me dá a capacidade de suportar, por que eu tenho que viver do jeito que as pessoas querem viver? Eu não tenho que viver do jeito que o mundo manda viver. Eu quero ser capaz de suportar as piores provas que um homem pode passar. Já passei por várias. Sem perder a alegria. Sepultar o primeiro neto.
Fazer o culto de ação de graça dele? Ué? E dar louvor a Deus? Porque ele nasceu prematuro e morreu com 3 dias? Sem deixar sua família ir para a depressão? Nós precisamos viver o que Deus permite que nós vivamos. Por que você tem que conformar com o mundo? Ah, mas eu sou um ser humano. Eu sou, mas eu não sou daqui não. Por que agarra tanto com a vida assim? Falei com a irmã Bel. Irmã Bel, está muito agarrada com a vida, minha irmã. Vão pedir. Mas para de ficar tão agarrado com a vida. Ajoelha aí no nosso hospital e dá glória a Deus. Deve ter feito. Aí o Faria começa a melhorar. Pior para ela, que o Faria tem enjoado. Estou brincando, não fala com ele não. Fabiano, não vai falar com ele não, hein? Fabiana, na hora dele. Estou brincando. Falei com ele, lá no funeral da dona Magda, sentei do lado dele. Falei, Faria, nós temos que estar preparados para aquilo ali, ó. A mãe do Tiago. Nós temos que estar preparados para aquilo ali, ó. Meu irmão, nós temos que estar preparados para a morte. Pessoas espirituais preparadas por Deus, elas sofrem. Claro que eu chorei a morte do meu neto. Mas a vida não parou ali, porque o Senhor tem propósito em tudo. Forjando nesses dois um caráter firme. A visão espiritual te coloca numa outra dimensão. Continuando o texto então, versículo 5. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Aqui, ó, isso é de Deus. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida, ouvir em minha mensagem. O apóstolo Paulo falando, faço minhas essas palavras. Ainda que eu tenha recebido revelação tão maravilhosa, e estou longe de ter recebido essas aqui que ele recebeu, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, isso aqui preciso me vigiar, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Olha o entendimento desse homem, gente. O entendimento desse homem é assim: eu preciso desse sofrimento. Aí ele pede a Deus, vai lá Maria, em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que me removesse o espinho. Pediu, pode pedir, mas olha a resposta de Deus para ele. Mas ele me disse, leia junto comigo: minha graça é tudo que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora, fica o quê? Triste. É isso que está escrito ali? Então por que muitos estão fazendo assim? Por que estão fazendo assim? Exceto se você estiver sofrendo por causa do pecado cometido, aí tem que ficar triste mesmo. Tem que ficar triste e quebrantado. É melhor ficar triste e quebrantado mesmo. Porque se está sofrendo porque andou roubando, andou mentindo, andou enganando, andou caminhos errados, gastando mais do que devia, brigando demais dentro de casa, não respeitando a sua família, se está tudo desandado por causa disso, tem que ficar triste mesmo. Tudo bem, é isso mesmo, é a consequência do pecado. Mas quando Deus está trabalhando a nossa vida, permitindo uma prova para nos tornar alguém com capacidades que só Ele pode dar, meu irmão, a Bíblia fala para eu ficar feliz e de se orgulhar nas fraquezas, porque o poder de Deus, para que o poder de Deus opere por meu intermédio, para que eu seja instrumento de Deus. Meu irmão, deixa Deus te dar visão, deixa Deus te provar, deixa Deus te tratar, porque Ele vai usar a sua vida para conquistar pessoas para o reino dEle. É claro que a visão espiritual pode ser deturpada. O apóstolo Paulo, não vou ter tempo aqui, fala de visões distorcidas. Sim. E o próprio Ezequiel também, o profeta Ezequiel fala, o Senhor fala assim, eu não dei essas visões para esse povo aí. Vamos abrir lá, Maria, abre lá. Ezequiel, quer ver? Isso é muito importante. Ezequiel, capítulo de número 13. Olha só,
capítulo 13 e versículo 1. Fala assim, olha o que ele fala, ó. Então recebi essa mensagem do Senhor, Ezequiel falando, ó. Filho do homem, profetize contra os falsos profetas. Aí você tem que ter cuidado. E muitas vezes alguns aqui foram enganados por falso profeta, tá? Que fica profetizando só o que você quer ouvir. Principalmente quando tem uma ofertinha na frente. Um dinheirinho. Balaão. Doutrina de Balaão. Profetas comprados. Profetas que não têm coragem de falar a verdade com você. Você precisa mudar de vida. Você tem que sair dessa posição. Você tem que tomar posição na sua vida. Você precisa tomar uma atitude. Que falam o que lhes vem à mente. Diga-lhes. Ouçam a palavra do Senhor. Aí vem repreensões para esse profeta. Eu não vou ler tudo porque o tempo avançou. Cuidado com as falsas profecias. Não seja instrumento de falsa profecia. Mas eu dou uma palavra aqui nessa noite. O Senhor quer levantar profetas. Todos nós como profetas. O apóstolo Paulo diz assim, eu quero que todos vós profetizeis. Dentro do corpo de Cristo. Respeitando os limites da palavra de Deus. Profecias que vêm como fruto de uma busca verdadeira do Espírito Santo. Nós estamos abrindo a igreja em Apim. Eu estava aqui num culto. E o Senhor falou comigo assim, eu te falei alguns anos atrás. Eu te falei alguns anos atrás que isso ia acontecer. Eu te falei que isso ia acontecer. E hoje nós estávamos lá com mais de quase 50 pessoas. Muitas delas estão aqui agora. Que elas vêm congregar aqui. E aquela cidade precisa também do nosso ministério. Deus tem muitos para salvar naquela cidade através do nosso ministério. Não que ele seja especial, não que ele seja qualquer coisa, mas a forma como ele faz, Deus vai usar de maneira poderosa naquela cidade. Vocês vão ter notícias. Nós vamos fazer intercâmbio entre essas igrejas, vocês vão chegar lá, vocês vão encontrar uma igreja viva, dinâmica, cheia do Espírito Santo, com gente salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A visão espiritual, ela pode vir por uma ação direta de Deus. Sim, para quem está em comunhão com Ele, o Senhor dá a visão. Você não está nem pedindo, Ele te dá a visão. Mas Ele também pode vir, ela pode vir também através da busca. Você pode buscar a visão. Gideão, por exemplo, não estava buscando visão, estava malhando trigo no lagar. Gideão, um grande líder do povo de Israel. E Deus aparece para ele em forma de um anjo, o anjo do Senhor, e dá a ele uma palavra, dá a ele uma visão. Você vai libertar o povo de Israel. O quê? Eu sou o pior que tem, eu sou o mais fraquinho. Você vai libertar o povo de Israel. Aos fraquinhos aqui nessa noite, o Senhor está dizendo, eu quero libertar a sua família. Eu quero libertar o seu local de trabalho. Seja profeta naquele lugar. Mantenha intimidade com o Senhor. O Senhor está dizendo, eu quero usar a tua vida. Deixa Deus te usar. Daniel, profeta Daniel, sofrendo uma pressão louca lá no reino. Nabucodonosor bota uma pressão, não pode orar. Daniel vai orar. Aí quando você vê lá, passam-se 21 dias. Ao final de 21 dias, o Senhor fala com ele, eu vou te dar agora as visões das coisas que vão acontecer. E Deus mostra para ele o futuro de Israel e mostra a nossa salvação. Daniel não viu o seu rosto, mas Daniel viu a nossa salvação. Cristo Jesus. Eu quero enxergar o que Deus quer me mostrar. Quantos mais? Tem uma canção que está aí, procura para mim, Toledinho. Nem olhos virão, digita aí que aparece. Nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Vai encontrando aí. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Achou? O que é? Não, põe aí rapidinho, está acabando, já é 8h40. Esse povo me bate aqui depois. Não. Põe aí. Tem angu de fraldinha para comer lá. Ó.
Angu não, arroz. É arroz com fraldinha. Cadê, Toledinho? Acelera. Só porque você vai casar, você está nessa moleza. Estou entendendo. Vai, Toledinho. Fica de pé no seu lugar. Fecha os olhos. Vê se consegue pôr a letra aí para nós, Maria. Improvisado aqui. Só coisa. A fidelidade do Senhor. Isso. Aumenta o volume para mim aqui também. Deixa Deus falar com você nessa canção. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão. Dá mais um pouquinho de música que aqui. Deus preparou para nós. Olha só, um futuro certo, gente. Um futuro certo. Feche seus olhos se você sabe cantar. Quem não sabe a letra vai ter que colocar daqui a pouco. E paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos. Quero viver teus sonhos, teus planos. Tudo que conquistaste. Tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Essa é muito antiga, né? Sem ti nada posso. Opera em mim. Opera em mim o teu poder. Vê o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim. Sobre mim. É tão bom sonhar. É tão bom sonhar teus sonhos. É tão bom viver. É tão bom viver teus planos. E conhecer a graça. E conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. Você não sabe cantar, mas põe a mão no alto do seu coração assim. Meu irmão, olha que essa letra está falando com você. Nem olhos viram. Coisa maravilhosa, olha. Nem olhos viram. Isso não é uma conversinha qualquer não, gente. Isso é Deus falando. O que Deus preparou para nós. Um futuro certo, Cheio de esperança. cheio de esperança e Paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus Quero viver, planos. Senhor. Tudo que por mim conquistaste na cruz. a tua vontade é o meu prazer. Meu prazer. Sem De nada posso. Opera. Opera em mim o teu poder. Fala com Deus. O fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim. Ah, Senhor, alegra-te sobre mim. É tão bom. É tão bom sonhar teus sonhos. É tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com a minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras. Todas as tuas palavras, tuas É o Senhor que está falando com promessas você, pra meu mim. irmão. Deus fiel. Deus Vamos terminar esse culto louvando com as mãos erguidas.
Louve a Deus pelas promessas dele. Louve a Deus pelo que ele tem te falado. Louve a Deus, 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 louve a Deus. Eu quero fazer uma oração ao Senhor. Senhor, abra o nosso entendimento, Pai. Você pode dar glória a Deus por isso? Senhor, abra nosso entendimento, para nós percebermos o Teu plano, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, só o Senhor sabe os planos que tem para nós. Deixa eu te dar uma palavra no fundo do seu coração. Deus tem planos diferentes para a sua vida. São planos de paz. São planos de paz. E não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Mas Ele precisa de uma coisa. Invoca. Busca. Que tal fazer um propósito agora de buscar mais nessa semana? Um propósito de jejum. Faz agora aí, ó. Faz o seu. Faz o seu, cada um faz o seu. Senhor, essa semana eu vou ler mais a sua palavra. Eu vou ler mais a sua palavra. Eu vou ler mais a tua palavra. Eu vou te buscar mais. Eu vou entrar no quarto, vou fechar a porta e eu vou te buscar em secreto. Eu vou te buscar em secreto. Quem quer fazer um propósito aqui nessa hora, dessa semana? Quem quer? Para o Senhor ampliar sua visão. Quem quer? Permaneça com sua mão direita levantada. Eu quero orar finalizando. Passa ali na cantina, abençoa o ministério de louvor. Tem um propósito nessa cantina ali. É propósito de bênção para o ministério. Quero agradecer ao ministério pelo que está fazendo. Mas eu quero profetizar aqui sobre a sua vida. Assim, ó, a autoridade que o Senhor me deu. Os teus olhos serão mais abertos nessa semana. Porque é Deus que quer fazer. Eu posso profetizar isso. Os teus olhos serão mais abertos. Espiritualmente falando, é enxergar mais o campo visual, não. É no espírito. É o que ninguém consegue ver, você vai enxergar. Inclusive sobre você mesmo. Coisas que você pode estar fazendo que você nem está percebendo. A sua volta, o seu local de trabalho. O Senhor vai te dar a capacidade de enxergar o seu local de trabalho. A sua casa, a sua família. O Senhor vai te mostrar ações que estão acontecendo ali que precisam ser mudadas. E o Senhor vai te mostrar também planos de levar para outros lugares que precisam de transformação, a mudança. Para a música um pouquinho aí. No início do ano passado, olha para mim aqui, pode deixar bem baixinho. Deus me deu uma visão, entre outras. E aí, eu falei assim, eu não tenho para onde levar essa visão. Agora, eu não tenho para onde levar. Qual era a visão? Você vai falar assim, o que tem a ver, pastor? Para mim tem muito. Pensei assim, por que nós não podemos arranjar um jeito de ajudar as pessoas que têm suas casas nesses lugares mais simples, que nunca foram rebocadas, porque não tem dinheiro? Por que nós não podemos fazer alguma coisa? Aí eu pensei em propor para o órgão público, mas na época eu não podia. Aí eu fui orar ao Senhor e deixei isso em stand-by. E eu vi as casinhas tudo coloridas, pintadas. Eu compartilhei isso com poucas pessoas. Preste atenção. Um pastor lá da Bahia entrou em contato comigo e vai implantar esse projeto lá na Portelinha. Nós já estamos começando a rebocar as casas lá. Vocês vão ver a Portelinha toda pintada, multicolor. Inclusive eu vou usar laranja, azul e Pastor Cássio está na frente do projeto, nós entramos junto. Está vindo um povo lá da Bahia, chama o projeto Pintando Alegria no Bairro. Por que você não sonha também em mudar as coisas? Por que você não pode sonhar em mudar as coisas? Estou falando de um trem bobo, né?
Gente, mas o povo da Portelinha está numa alegria. Que a casa dele vai ser rebocada, pintada por fora. E nós não vamos pôr tinta vagabunda lá não. Verde. Verde. Né, Selmar? Escolheu o verde. Depois vocês vão entender um dia isso aí, esse mistério. Deixa eu te falar, faz assim, ó, aqui, ó, na direção dos seus olhos, só para simbolizar. Fala assim: Senhor, amplia a minha visão. Sobre mim, fala com ele, sobre mim, sobre o Senhor, sobre as pessoas à minha volta, sobre a realidade à minha volta. Amplia a minha visão, Senhor. Não me deixa viver na superfície. Em nome de Jesus, amém. Você foi alimentado da glória a Deus, dá um aplauso a Jesus aí. Eita glória! E nós vamos precisar de 300 voluntários lá na Portelinha para ajudar a pintar as casas. Nós vamos precisar de 300 para pintar tudo em 2 dias. Já está sendo feito o levantamento lá, e vocês vão ver a coisa acontecer, aí depois você vai ver as imagens, olha lá, visão, abençoa o seu irmão aí do lado aí com provisão, e fala: eu vou pagar um arroz de fraldinha para você, arroz com fraldinha.